Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu estou aqui para dar o meu julgamento, a minha opinião, né, sobre um lançamento, né, bem recente da Panini, que é essa série que já acabei de ler aqui, ó, Spawn, aqui o volume, vou apagar essa luz que está incomodando, o volume 1 e aqui o volume 2, tá? Bom, acabei de ler os dois, já tem vídeo no canal mostrando a arte, tanto do volume 1 quanto do volume 2, tá? Então eu já tinha feito mais ou menos uma avaliação da arte do Spawn a partir do número 296. Esse número, volume 1 traz o 296 até o 300, que foi um volume grande lá nos Estados Unidos, e aqui do 301 ao 306, logicamente também, né, o americano. Antes de tudo, eu tenho que dizer para vocês, eu preciso pedir a vocês, se inscrevam no canal, e se você gostar do papo aqui, deixa o gostei ou não gostei, não custa nada e ajuda a gente a continuar batendo esse papo com vocês aqui. Também deixa o seu comentário, eu gosto muito de ouvir opinião, porque, logicamente, obviamente, não existe uma verdade a respeito disso, né? São opiniões, são gostos, né? Mas eu procuro passar para vocês um gosto, algum embasamento de quadrinhos. Afinal das contas, eu leio quadrinhos desde os anos 60, então eu tenho alguma bagagem, né, para passar para vocês e alguma opinião, inclusive em referência a alguns fatos históricos, algumas avaliações mais sutis, né? E que sempre pode servir de algum parâmetro para você saber se você deve ler ou não deve ler, se interessa você gastar essa grana aqui ou não vale a pena você gastar essa grana aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: qual é o meu conceito, qual é o meu interesse em histórias de uma forma geral, tá? Até na literatura, no cinema, nas séries de TV, no que for. Eu sou apaixonado pelo herói. O que é o herói? Não estou nem falando do super-herói. Super-herói é o herói com superpoderes, né? Não estou falando disso, estou falando do herói. O herói, para mim, é aquele sujeito que é humano, que é essencialmente um ser humano, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos, mas que tem uma capacidade de superação, tá? Essa é a famosa jornada do herói, né? Já foi analisado em diversos livros, tá aí muito bem estabelecido e você pode arranjar milhares de exemplos em quase toda a cultura pop. Quase toda a cultura pop você vai encontrar esse exemplo do herói. Ou seja, aquela pessoa que enfrenta um monte de adversidades, mas um monte mesmo, e não se deixa apenas vitimizar. Ele não fica parado, ele não fica estacionado. Ele pode até ter alguns momentos, ou um momento mais crítico, em que ele se sente impotente e que dá vontade dele desistir. Mas ele, exatamente porque ele é o herói, ele tem uma capacidade de revirar tudo e acabar transformando as coisas. Então, é uma pessoa com capacidade de transformação. Logicamente, dentro dessa capacidade de transformação, o céu não é o limite, não é o limite. Você tem que respeitar algumas regras que estão acima das leis, estão muito acima das leis, estão dentro de um código moral, tá certo? A moral que, logicamente, tem alguma influência cultural, né? Você não pode falar da moral como se fosse uma coisa global. Não, não é global, infelizmente. Mas você tem diferenças culturais que, né, tem que ser respeitadas cada um dentro da sua cultura. Também acho que tem que ser respeitado. Mas, de uma forma geral, os quadrinhos e a nossa literatura e a nossa série de televisão, os nossos filmes, eles são baseados, eles são delimitados basicamente pela cultura, pela moral vigente no mundo ocidental, tá? Muito bem. É bem verdade também que a gente às vezes gosta de algumas coisas do mundo oriental, né? Temos muitas influências hoje em dia do mundo oriental, que tem muito valor, que tem muita importância, que é também muito legal. Tudo bem. Mas o que acontece aí, então? O que acontece com o Spawn desde que ele foi criado?
tá? Eu, inclusive, tinha uma esperança que depois daquela fase, anos 90, muito influenciada por uma ideologia, por uma visão de mundo, não estou falando de política, estou falando de ideologia, de visão de mundo, de visão de moral, de visão de estética, tá? Lá nos anos 90, a gente sabe muito bem que os quadrinhos foram, quadrinhos de super-herói ou de herói, foram extremamente influenciados por aquela grande transformação, né? Que foi o Cavaleiro das Trevas, ou vamos voltar um pouquinho antes, foi o Camelot 3000. Camelot 3000 para mim é talvez o mais antigo, depois o Demolidor do Frank Miller, depois o Watchmen do Alan Moore e depois o próprio Frank Miller novamente no Batman, que acrescentaram ao universo super-heróis uma certa uma crueldade um pouco maior, uma visão de justiça um pouco mais dura, um pouco mais radical, tá? Nem o Wolverine na época ainda não era. O Wolverine na época ainda tinha aquelas garras, mas ainda tinha as cores mais suaves, né? Um amarelinho mais claro, um azulzinho mais claro, tal. Ainda não tinha aquela força que depois com o tempo ele acabou ganhando, até por conta desse movimento que surge no finalzinho dos anos 80, começa no início dos anos 80 com o Camelot 3000, mas depois evolui bastante, né? Para esse lado de uma justiça mais olho por olho e dente por dente. Depois nós temos, eu já falei em vários vídeos isso, nós temos outros elementos, eu vou citar alguns aqui, gente, vai ficar faltando um monte de coisa que vocês podem até nos comentários acrescentar. Mas eu vou citar o exemplo da Image Comics, já que eu vou falar de Spawn, né? Spawn nasce na Image Comics, eu vou citar aqui o Stormwatch, depois o The Authority, né? E que vai desaguar no início dos anos 2000 no The Boys, que eu também já tenho vídeo falando de Stormwatch, de The Authority, The Boys, já tem tudo isso aí no canal. Basta você procurar para você saber a minha opinião sobre esse movimento, né? Esse movimento ideológico, e que eu já chamei em alguns vídeos de ódio pela humanidade, tá? Para mim, nasceu no finalzinho dos anos 80 um movimento de ódio à humanidade. É a famosa misantropia, né, gente? Que não é uma coisa nova, é muito antiga, tem até peças de teatro, né? Não é nada novo. Mas antigamente era uma coisa muito reduzida, muito pequena, inexpressiva praticamente. Era quase que uma caricatura. Aquelas pessoas que odeiam a humanidade e que jogam a culpa na humanidade de absolutamente tudo. A humanidade não tem vitórias, não tem superações, não melhorou em nada. Na verdade, a humanidade só está destruindo o planeta e se destruindo. Essa é a máxima, a realidade. Tudo que o homem faz não presta, é ruim, é destrutivo, e nós temos esse movimento se espalhando pela cultura de uma forma geral, e até com coisas até piores, né? A gente vê alguns exemplos aí bem radicais, bem perigosos, né? De movimentos sempre querendo dizer que o homem não presta, que só destrói a natureza, que não respeita os animais, e tudo é culpa da raça humana, do homem de uma forma geral. Logicamente, estou falando do homem no sentido, né, mais amplo. Muito bem. O Spawn nasceu, de certa forma, já dentro desse DNA, tá? Talvez o Spawn seja até o maior exemplo desse descrédito total, desse pessimismo mais absurdo, desse negativismo completo contra a humanidade, tá? Por quê? Porque os anteriores, os outros personagens, ainda mantêm alguma humanidade na sua forma física, tá certo? Apesar de ir sofrendo muitas transformações. Se você pegar o universo de Watchmen, quase todo mundo ali era um ser humano, né? Tirando o Dr. Manhattan, né? Que é uma entidade, mas que já é a semente disso daí, né? Já é o ser humano transformado numa coisa extremamente perigosa, extremamente destrutiva, tá? Dr. Manhattan é aquele psicopata total, né? Aquele cara que não tem empatia nenhuma com ninguém.
É só ele, o jeito dele ver o mundo, e é um jeito tão cruel, mas tão cruel, que ele não tá nem aí para nada. Se tiver que destruir tudo, destrói. Se não destruir nada, também não destrói. Para ele não interessa. Ele não tem a menor empatia com a humanidade. Você já vê nascer ali esse movimento da misantropia. Não estou desmerecendo a história de Watchmen. É uma história muito legal. Valeu a pena demais ler lá no finalzinho dos anos 80. Foi uma grande reviravolta, foi interessante, foi legal. Mas, se você perceber bem, se você se desprender um pouquinho da avaliação meramente da história, você vai notar claramente que o Dr. Manhattan é a semente desse ódio, desse desprezo, desse menosprezo pela humanidade. E você vai percebendo mais ou menos isso nas reflexões do Demolidor, na fase do Frank Miller. O Frank Miller é um cara que, inclusive em Sin City, gente, Sin City é uma história em que todo mundo não presta. Todo mundo é canalha, é corrupto e elevado à terceira potência. Porque são de uma maldade extremamente cruel, é uma apologia à crueldade, à maldade, tá? Já ali, em Sin City, eu já percebia que eu já não me identificava nem um pouco com esse novo universo, esse estranho novo universo de heróis, de super-heróis, né? Frank Miller, Sin City não tem super-heróis, né? Tem heróis e tem umas coisas esquisitas lá, né? Mas você vê claramente a fria intenção de mostrar uma humanidade absolutamente asquerosa, nojenta, né? Que é o caso, lógico, também do The Boys. The Boys meu Deus, dá para você ter alguma empatia com algum daqueles personagens? É completamente impossível, tá? Que você tenha minimamente uma ética básica, você já não vai conseguir se identificar com nada daquele universo. E a mesma coisa já acontecia com o Stormwatch, já acontecia com o The Authority, tá? Personagens que não estão nem aí para nada. Eles não são heróis para tentar melhorar a qualidade de vida de ninguém. Não estão preocupados com nada disso. Muitas vezes estão preocupados apenas numa contenda pessoal ou de grupo contra grupo, tal. É extremamente chato. Se você for prestar atenção também, né, na DC Comics tem uma longa fase de sagas, aquelas sagas, né, crossover, em que vários personagens participam, aquelas crises, né, depois tirando Crise nas Infinitas Terras, que é um outro movimento. Mas depois daquelas crises de identidade, crise infinita, crise não sei o quê, você vê meramente uma contenda de superpoderes, de superpoderosos. Sejam heróis ou vilões, não importa. Não importa. Eles estão só se confrontando, um querendo derrotar o outro, não sei o que. Não há mais o menor compromisso, a menor preocupação com o bem-estar da humanidade, com o bem-estar do homem comum, que é a essência do super-herói. Se você for buscar a essência do super-herói, tanto lá na Era de Ouro como na Era de Prata, havia sempre o herói com intenção de melhorar a vida dos seres humanos. Tá? Hoje em dia isso chegou a um ponto tal em que se questiona tudo e se quer destruir tudo. Né? Voltando para o Spawn, que é o nosso foco, o nosso vídeo aqui, ele é um melhor exemplo desse momento, eu só posso chamar de trágico, desse momento lamentável da cultura pop e dos quadrinhos. É isso que está aqui em 2 volumes de Spawn, tá? É isso que está aqui. Você tem um Spawn que está... Primeiro, ele era uma cria do inferno que combatia outras crias do inferno. Isso lá nos primórdios dos anos 90. Tudo bem. Não tinha, assim, ainda não tinha se desprendido totalmente da raça humana. Por quê? Porque ele era um acidente, digamos assim, né? Uma vítima. Ele era uma vítima e essa vítima, então, apesar de ter sofrido muito, ainda tentava ajudar os outros. Né? Combatia assassinos, pedófilos e quem torturava pessoas desfavorecidas. Tá, tudo bem, dentro daquela ótica mínima.
Mas com a evolução, você percebe claramente que ele envereda, primeiro por aquela contenda pessoal, né? Ele só quer se vingar, mas ele quer se vingar do céu. Aí depois ele começa a se vingar do céu, ele passa a ter inimigos no céu também. Então, ele tem os inimigos do inferno, tem os inimigos do céu, e só vai crescendo. É um exponencial desse negócio, desse crescimento da violência, e sempre com aquela violência extremada, aquela violência escatológica, aquela violência que faz ter prazer na violência. É o prazer de ver violência, né? O que é um retrato, de certa forma, do mundo que nós vivemos hoje em dia, tá, gente? Isso eu concordo. Só que eu não estou lendo quadrinhos para ver o retrato dessa sociedade que nós estamos construindo aí há algum tempo, que é lamentável, que é uma sociedade triste, é uma sociedade que realmente odeia a própria humanidade. Odeia. São os misântropos, está cheio de misântropos. E nos quadrinhos também está. E o Todd McFarlane, quando chega agora, a partir do 300 do Spawn, ele praticamente está atirando para todos os lados. Então, o Spawn é inimigo do inferno, o Spawn é inimigo do céu, ele critica o tempo todo qualquer valor do bem, qualquer valor construtivo, ele diz que nada presta, e ainda faz uma conexão estranha e meio sem muita lógica, sem muita explicação entre esse céu e esse inferno, essa contenda entre o céu e o inferno, que na verdade é um super clichê, né, gente? Pelo amor de Deus. Quantos filmes já falaram isso? Milhares, desde sempre, né? Essa contenda aí, ela se infiltrou na humanidade e a humanidade está completamente contaminada, destruída. E aí vem aquele outro discurso que também é um clichê tremendo, que chega a ser cansativo, né? As corporações, os mega empresários, aí vem aquele discurso, né? Embutido, aquele discurso sutil, né? Mas que está bem claro, é sutil, mas está claro. É o capitalismo selvagem que destrói tudo. Então você vê que sempre é aquele ódio pela humanidade. Quando, na verdade, a gente sabe muito bem que se a humanidade cresce é porque tem pessoas que empreendem, desde o pequenininho, que tem uma lojinha, até o empresário, que tem um grande negócio e que emprega milhares de pessoas, que empregam milhares de pessoas. Então não tem essa coisa que existem mazelas no mundo, é óbvio que existe. Que existem problemas gravíssimos, é óbvio que existe um abismo social, é óbvio que existe, mas isso não é culpa da humanidade. Isso é culpa de algumas pessoas que continuam exercendo o poder como verdadeiros psicopatas. Psicopatas. Por quê? Não tem a menor empatia por ninguém. Tem até um discurso muito bom, muito bacana, muito sensível, sentimental, romântico, amoroso, mas na prática não faz nada a ver com isso daí, tá? Então, o Spawn, nessa fase mais nova aqui, que eu tinha uma esperança de ter histórias mais interessantes, com enredos mais surpreendentes, né? Uma pegada bem diferente que você encontra, se for palpitar, pelo amor de Deus, vai ler Brian Michael Bendis na Marvel, que tem várias coisas muito legais, vai ler o Geoff Johns da DC Comics, que tem várias coisas legais, mas, sinceramente, não perca seu tempo lendo Spawn. Spawn não melhorou em nada, tá no mesmo lugar, tá parado do mesmo jeito, com histórias muito apenas de violência, apenas de escatologia, de tripas, de corações, de mãos enfiadas no peito, arrancando tudo, e as mãos são enfiadas no peito, arrancam tudo, mas ninguém morre. Volta todo mundo cada vez mais indestrutível, mais superior tal. E outra coisa também, quem é o personagem aqui que a gente vai se identificar? O Spawn? Você vai se identificar com o Spawn? O Spawn é um dejeto humano. Para você ver como é que fica bem claro isso que eu estou falando para você. A representação física do Spawn é o lixo da humanidade. A deterioração da humanidade. Está muito claro isso. Tá? Eu não posso afirmar que o McFarlane fez isso com total intenção, mas está claro na subintenção dele, que é mostrar o ser humano como um dejeto, como um cadáver. O Spawn é um cadáver humano. Quer dizer, a raça humana, nem reduzida a um cadáver, é capaz de ter um mínimo de empatia, de vontade.
Ele tem até uns lampejos aqui que parece que ele está preocupado com a humanidade, mas não é verdade. No minuto seguinte você descobre que quem está fazendo a maior parte das maldades ali é ele mesmo. É ele quem está produzindo tantos efeitos maléficos, ruins, tal, a título de vou salvar a humanidade. Meu amigo, ninguém salva a humanidade levando ela à disruptura, ao caos, ao desastre. E é isso que ele faz aqui o tempo todo. E ele combate a tudo e a todos de tal forma que ele não tem empatia com ninguém. Nem com os antigos spawns, que também é tudo cadáver, é tudo gente morta, que não morre nunca, né? Morre, mas não é zumbi, né? Um bando de zumbi super poderoso, né? São zumbis super poderosos. Essa que é a realidade do spawn. Então, gente, fica aqui a minha opinião, tá? Não acrescenta nada, não dá prazer de ler. Eu fiquei tentando buscar um prazer em ler, alguma emoção, algum sentimento, mas sinceramente me arrastei para ler isso aqui, tá? Me arrastei para ler mesmo, tive muita dificuldade de terminar. Eu comprei o primeiro volume e quis dar uma oportunidade de ler o segundo volume. Já tinha lido o primeiro, reli o primeiro com muita dificuldade para ver se eu conseguia entender o que ele pretende chegar. Mas, sinceramente, ele não pretende chegar a lugar nenhum. A intenção dele é meramente fazer uma violentíssima crítica contra a humanidade de uma forma geral. Ninguém presta, ninguém é bom, a humanidade se tornou uns cadáveres ambulantes superpoderosos que só estão preocupados em ter mais poder e mais dinheiro e, sabe, dominar e tal. É terrível. Não tem super-herói, nem herói em Spawn. Tá bom, gente? Fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se você gostou do papo, gostei. Não gostou? Não gostei. Faz parte da brincadeira. E nos comentários, concorda? Discorda? Faz parte. Tá bom? Até a próxima.